Olá. Potencial elétrico. Se você assistiu à última aula, percebeu que o título dessa é idêntico ao título da anterior, mas eu não estou falando de energia potencial elétrica, né? Então não é idêntico, na verdade, é quase, né? Tá entendendo? Ó, de energia potencial elétrica, a gente vai para potencial elétrico. Então, antes de mais nada, eu acho que eu vou fazer uma relação com algo que a gente está mais acostumado. Porque quando a gente pensa em energia potencial, né, como eu fiz na aula passada, eu tentei fazer um resgate da energia potencial gravitacional que vai existir quando eu tiver um sistema de corpos aí com massas, né? Quando eu tiver aí uma grande massa e eventualmente aí massas menores próximas. Falando nisso, olha essa primeira ideia que eu quero passar sobre essa grandeza, que é o tal do potencial. Não é comum a gente falar de potencial gravitacional, mas seria algo perfeitamente viável, né? E eu quero colocar essa ideia para a gente tentar então entender na elétrica como que isso funciona. Então veja só. Quando eu tenho uma grande massa gerando aí um campo gravitacional aqui ao redor dela, né? Eu tenho um campo gravitacional aqui e eventualmente, se eu colocar uma massinha de prova aqui, ó, vamos colocar então uma massinha M aqui, ó, né? A próxima a essa massa irmão que está gerando o campo, ela vai ficar sujeita a uma força, né? Porque ela está dentro de um campo. Bom, do mesmo jeito que a força ela aparece, né, quando você coloca a carguinha aqui, você também vai ter aqui uma energia, denominada energia potencial gravitacional. Vamos supor que você fez o cálculo e essa massinha aqui tem uma energia potencial de 20 joules. Nesse ponto aqui, eu te dou essa altura, eu dou o campo gravitacional, lembra do MGH? E você calculou essa energia que essa massa aqui está adquirindo, essa massinha, né? Que é uma energia potencial de 20 joules. Vamos supor que essa massinha, ela seja uma massinha de 2 quilogramas, vamos supor, tá? Por definição, galera, de potencial gravitacional, o tal do potencial gravitacional, ele seria a razão entre, vou chamar de VG aqui, ó, a energia potencial que essa massinha, esse corpinho tem nesse ponto, em função da massa, porque a propriedade que faz com que ela adquira essa energia potencial é a massa. Nesse caso aqui, eu teria um potencial gravitacional que seria de 20 joules por 2 quilogramas. Então, eu teria aqui um potencial gravitacional de 10 joules por quilograma. Agora, qual é a ideia da grandeza potencial? Vamos entender que só vai haver aqui uma energia se eu colocar esse corpinho aqui. Só vai aparecer uma força se eu colocar esse corpinho aqui, certo? O campo elétrico, melhor, o campo gravitacional, ele existe aqui, independentemente de eu ter aquela massinha de prova. E veja, se nesse ponto aqui, se nesse ponto P aqui, né, eu tiver, olha só, eu não tenho energia se eu não coloco uma massinha aqui. Mas, por outro lado, existe a possibilidade, existe um potencial para você ter uma energia aqui, não é? E essa grandeza potencial gravitacional, ela pode ilustrar isso para a gente. Então, se eu falar que nesse ponto aqui existe um potencial gravitacional de 10 joules por quilograma, o que significa isso? Significa que para cada quilograma de massa que eu coloco aqui, eu vou ter a aquisição de 10 joules de energia potencial
gravitacional. Eu vou até repetir o que eu falei. Ó, se ligou na ideia do que é potencial gravitacional? Quando eu falo para você que nesse ponto aqui eu tenho um potencial, não estou falando que é energia, é um potencial gravitacional de 10 joules por quilograma, eu estou dizendo que para cada quilograma de massa que eu coloco aqui, de uma massinha que eu coloco aqui, eu vou ter a aquisição de 10 joules de energia. Por isso que potencial é uma grandeza de posição, é uma grandeza que não depende da existência da carguinha que vai adquirir essa energia. Simplesmente ela depende, né, do corpo que está gerando esse campo, tá? Entenderam a ideia? Veja, então vamos transferir esse raciocínio agora para o nosso universo da eletrostática. Na eletrostática, eu não tenho grandes massas gerando campo. Na eletrostática, eu tenho cargas gerando campo. Se você entendeu essa ideia, essa definição de potencial gravitacional, que não é algo muito comum, não é algo muito usado, mas veja, é algo que, né, pode ser perfeitamente aí trabalhado, certo? Você percebe que quando eu penso no potencial elétrico, vou chamar de V isso aqui, olha, isso nada mais é do que a razão entre a energia potencial, que pode ser adquirida num certo ponto, em função da carguinha que eu coloco nesse ponto. Então veja, se eu tenho aqui uma carga Qzão gerando um campo, é uma carga fonte, é uma carga geradora de campo. Ao redor dela, eu tenho um campo elétrico, que pode ser representado por essas linhas de força aí, linhas de campo, Agora, ao redor dela, eu também tenho toda uma região onde existem aí potenciais elétricos, porque se eu coloco uma carguinha aqui, olha só, essa carguinha vai adquirir uma energia potencial. Falamos disso aula passada. Link no final. Veja. Então, galera, a ideia é a seguinte. Se você pegar essa energia, né, que a gente tem aqui, energia potencial elétrica, e dividir em função da carga que está aí recebendo essa energia, você vai ter o potencial elétrico. Então, vou imaginar que é mais ou menos assim. Vou imaginar que se você colocasse uma carguinha aqui, uma carguinha Qzinho de, vamos supor que ela tenha 1 coulomb e ela adquiriu uma energia potencial elétrica nesse ponto aí de, vamos supor, 10 joules. Olha, se você então usar a definição aqui, né, que eu estou colocando, olha, a energia potencial é 10 joules, a carguinha que adquiriu essa energia tem 1 coulomb, então eu teria um potencial de 10 joules por coulomb. 10 joules por coulomb. Só que joule por coulomb tem um nome especial, né? Isso é o que a gente chama de volts. Volts, galera. 10 volts. Tá? V de volt. Então, tá clara essa ideia, galera? Tá clara? Olha só, né? A definição de potencial elétrico é essa, é a razão entre a energia potencial elétrica, que eventualmente você vai ter aí uma carga adquirindo, que é dada em joules no sistema internacional, em função da carguinha que recebe essa energia em coulombs no sistema internacional, que dá pra gente o potencial em joule por coulomb. É, o potencial, ele sai em joule por coulomb, que é a mesma coisa que volt. Então, quando você diz, né, um exemplo aqui, que nós temos um potencial elétrico num certo ponto, que vale 20 volts. O que significa isso? Significa que se nesse ponto aqui, então, vou chamar esse ponto de ponto P, né? Se o potencial elétrico no ponto P é 20 volts, ou seja, ele vale 20 joules por coulomb. Então, o que significa isso, então? Significa que
cada carguinha de um coulomb que é colocada aqui, ela adquire uma energia potencial de 20 joules. Essa é a ideia que tem que ficar para vocês de potencial elétrico. Potencial elétrico é a razão entre a energia potencial que pode ser adquirida em função da carguinha que vai estar sendo colocada nesse ponto aqui. Agora, o que a gente usa muito nas questões é potencial gerado por carga pontiforme. Se você usar a definição, né, já que você então, olha só, potencial aí é a razão entre a energia potencial elétrica e a carguinha que está recebendo, tá? Essa energia potencial, e lembrando da nossa aula anterior, onde eu defini para vocês aí energia potencial elétrica, né, num sistema de carguinhas, como sendo K vezes aí o produto das cargas, né, dividido pela distância entre elas. Olha só, isso aqui que eu coloquei é só energia potencial elétrica. Se você divide isso pela carguinha que está recebendo aí, ou que pode ser colocado nesse lugar, você chega nessa expressão aqui, muito importante para nós, que é a expressão para o cálculo do potencial elétrico gerado num ponto aí, ó, olha só, que está próximo de uma carga geradora de campo. Mais uma vez eu peço que vocês prestem atenção a essa expressão aqui. Essa fórmula lembra bastante a fórmula do módulo do vetor campo elétrico, com duas diferenças importantes. Primeiro, que eu não tenho o quadrado da distância aí, eu tenho simplesmente a distância. E segundo, que eu tenho que usar essa carga aqui com sinal. Com sinal. Gente, nós estamos numa parte da eletrostática que costumo chamar de eletrostática escalar. Diferentemente da primeira parte, que é a eletrostática vetorial, que trabalha com força elétrica vetorial, vetor campo elétrico vetorial, aqui as duas grandezas que são chave são energia potencial elétrica escalar e agora potencial elétrico também escalar. Todas as grandezas escalares na física têm sinal, né? Então, veja, se você tem aqui uma cargona isolada, né, positiva, olha só, se o Qzão for positivo, essa carga isolada gera ao redor dela um potencial positivo. Da mesma forma que se eu tivesse uma carga geradora aí negativa, ela gera um potencial ao redor dela que é negativo. Potencial esse que vai mudando dependendo da posição, vai mudando dependendo da posição. E é isso. Essa é a ideia. E mais uma vez, para finalizar o que a gente está falando aqui, né? Olha só. Se você olhar gráfico então, de potencial em função de distância. Quando você tem carga geradora positiva, esse gráfico ele é uma hipérbole equilátera desse jeito aqui. Olha só, gráfico de potencial em função da distância. Os valores do potencial vão ser sempre positivos e eles diminuem com o aumento da distância. É uma proporcionalidade inversa, tá? Agora, se você tiver, para terminar essa aula rápida aqui, uma carga negativa geradora de campo, tá aqui, ó, se Qzão for negativo, o nosso gráfico de potencial em função da distância, ele vai ser, né, veja como que ele é. Ó, o potencial, ele vai ter valores negativos e eles tendem a zero à medida que a gente aí aumenta a distância, né? Por definição aí, no infinito, eu não tenho energia potencial elétrica e muito menos eu não tenho potencial
elétrico. Entendeu a ideia do potencial elétrico como sendo a grandeza escalar que está associada a um ponto, está associada a uma posição e que fala para a gente como é a energia potencial elétrica que pode ser adquirida por uma carguinha aqui.